Eu tenho aqui um cheque de 50 mil reais, mas eu estou com alguém na UTI e a fila está grande. Eu preciso para salvar meu pai de 3 mil reais. O senhor me troca 50 mil por 3 mil reais? O bondoso velhinho troca, aproveita da desgraça do cara para querer ganhar 47. Aí é muito. Tinha o mesmo ânimo, o mesmo dolo que aquele que estava. Nós não somos 100%, não trabalhamos com determinismo, né? Mas em muitos dos casos você encontra a vítima participativa e às vezes até movida por ânimos de lucro, de obter algum tipo de lucro. Então vejam bem, dos primeiros fatores a se estabelecer nesse caso é a diferença do que antigamente se chamava de neurose e que hoje denominamos de transtorno da personalidade para a psicose. Faço aqui um alerta. Psicótico não é psicopata. Psicopatia é um termo utilizado historicamente para denominar todos os transtornos da personalidade. À medida que esses transtornos foram recebendo nome, foram recebendo denominações, foi ficando aquele cara canalha que a gente conhece, aquele mau caráter ou aquela mau caráter, foi ficando sendo chamado de psicopata, porque o transtorno dele não recebia nome. Até os DSMs começaram a chamá-lo de portador do transtorno da personalidade antissocial. Mas vulgarmente nós conhecemos o antissocial como o psicopata. Eu ministrava aula, a minha turma de graduação de criminologia. Eu, na Universidade Federal, eu pego o pessoal entrando na universidade no segundo período. No CEPAC eu pego saindo, criminologia do mundo. E o pessoal do segundo período conversando. Ainda vindo de todo aquele capital de cultura, metade útil, metade inútil que a gente vê no primeiro período. Toda faculdade de Direito é isso. Toda faculdade de Direito é isso. Metade do que a gente aprendeu dos filósofos de Direito a gente não vai aplicar nunca. O que a gente aprendeu na história é muito importante, mas era mais importante a gente estudar em casa, ler. Porque você nunca vai soltar o cliente ou condenar o cliente porque o código de Hammurabi estabelecido, não é? Você vai compreender a evolução, mas para isso você não precisava fazer prova, devia ser incentivado a ler em casa. Eu recordo, olha, eu tenho 30 anos de advocacia, de formado, mas eu recordo que no meu segundo período eu quase vou embora fazer um vestibular. Porque eu parava e dizia, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo, né? Porque era filosofia pura. É muito bonita a filosofia jurídica aplicada. Mas quando ela é só a filosofia jurídica do que acho, sem aplicação, é filosofia igual às outras. Não é? Que para a gente, às vezes, não vai ter uma importância pragmática, tem uma importância espiritual grande, tem uma importância subjetiva grande, mas pragmática não. Então vejam bem. Então nós precisamos estabelecer essa diferença. Eu falei que a neurose são transtornos de personalidade. Basicamente, quando eu falava sobre esses transtornos, uma aluna minha me pergunta, no segundo período, novinha, começando, aí me pergunta, professor, depois que inventaram neurose, psicose, transtorno de personalidade, não tem mais ninguém ruim. E eu dizia a ela, não, você se engana. Tem um autor chamado Vicente Garrido, espanhol, que é quem melhor trabalha como psicopata, que ele termina praticamente uma das obras dele sobre psicopatia de uma forma bem simples, dizendo assim, sabe quem é o antissocial, o psicopata? Em resumo, é aquele canalha que nós conhecemos, aquele indivíduo canalha, porque ele não tem superego, ele não tem valores. Se ele não tem culpa, não tem remorso. Quem não tem remorso faz qualquer coisa pelo prazer. Ele é regido pelo princípio do prazer. Nós vamos ver aqui, no desenrolar dessa história macabra acontecida no vizinho estado, que aquele cidadão principal, o Jorge Negromonte, tem nome de cantor, não é? Jorge Negromonte, qual é o show do Jorge Negromonte, o canibal? Uma plateia grande. Nós vamos ver que ele, em momento algum, depois da prisão, ele diz, eu sou esquizofrênico. E ele está
aí a inteligência dele. Mas ele se insinua esquizofrênico. E nós vamos colocar em xeque isso aqui. Se ele agiu como um esquizofrênico. Porque pode-se pensar que só comeria carne humana aquele que fosse doente mental. Mas é preciso que se considere toda uma estrutura. Comer a carne humana pode ser símbolo de poder também. Pode ser símbolo de domínio sobre a vida e a morte. Ted Bundy, um dos maiores assassinos de mulheres nos Estados Unidos, galã, viu? Na época, o objeto de desejo feminino era Alain Delon. Ted Bundy é a cara de Alain Delon. Ted Bundy faz um discurso terrível antes de ser executado. E ele começa dizendo: nós, os psicopatas, somos seus vizinhos, seus filhos. Nós dormimos com vocês. E vocês vão continuar a chorar pelos de seus filhos, mesmo de maduro, me executando. E aí, quando ele ia explicar os seus atos, ele dizia: eu queria dominar a vida e a morte. Ele não era antropófago, ele não era canibal. Mas ele dizia: eu queria dominar a vida e a morte. Uma pessoa que tem uma vítima nas suas mãos implorando para viver, essa pessoa nesse momento é Deus. Isso é bem típico do antissocial. Porque ele busca o prazer pleno, o prazer completo. Você imagina um cara que consegue devorar alguém e obrigar a pessoa da cidade a comer, mesmo que inconscientemente, aquela mesma carne humana. Como não devia se divertir em seu desajuste? Eu não vou falar em mente desequilibrada, porque a gente vai colocar em xeque essa história. Então vejam bem, a neurose é o chamado transtorno de personalidade. A personalidade humana é formada de temperamento e caráter. Temperamento é o nosso aspecto biológico, o nosso aspecto animal. Todos nós nascemos com temperamento. Na visão psicanalítica é o ID. Isso, o ID. Nós somos bichinhos, animaizinhos. Olha outra coisa fácil. Lombroso, em 1875, na Itália. Freud lança, lá na Áustria, a psicanálise oficialmente em 1879. Em 1875, Lombroso já dizia isso, quando ele dizia que a criança era um cretinosozinho nada. Ele já tinha o linguajar freudiano, que ainda não existia no mundo na época, mas ele já antecipava a psicanálise de Freud, quando Freud dizia que nós nascemos animais. Depois é que vem a sociedade nos amoldando, e aí é que se forma o caráter, pela internalização dos exemplos, das vivências, dos valores. E nós aprendemos com o erro, e principalmente com as consequências do erro. O antissocial não. O antissocial, ele não tem superego, ele não aprende com a consequência do erro. Só para a gente não estar falando uma linguagem diferenciada, eu vou explicar mais ou menos essas três instâncias para a gente seguir no tema central da palestra. O ID é regido pelo princípio do prazer. Ele traz as necessidades básicas, fisiológicas. Eu quero, eu tenho que ter. Eu quero sexo. Eu sou heterossexual. Eu preciso encontrar uma mulher. No meu aspectozinho animal, qualquer mulher me serve. Uma mulher segura, legal. O animalzinho que está dentro da gente. O ego vai mostrar o que é certo fazer ou não. Aí vem o que na minha época se chamava de cortejar, paquerar. Antes de mim era cortejar. Olha que coisa linda. O homem cortejava a mulher amada, enchia de mimos, não é? No meu tempo já era menorzinho, era paquerar, depois é ficar, agora é pegar, não é? Pega com quem pega bicho, homem e mulher, na rua. Olha a gente voltando ao aspecto animal, não é? A gente retornando, não é? Ao aspecto anterior. Pegou fulano, pegou ciclano, pegou e não pegou ninguém. Então vejam bem, sexualidade é necessidade fisiológica determinada pelo instinto básico de vida, mas o ego vai se formando e vai sentindo, já que ele é um componente social, quais são as limitações. No ego é que vai entrar critérios de beleza para cada um. O animalzinho, aí é quando a gente vai desenvolver a sexualidade que vai controlar o nosso animalzinho do id lá no inconsciente, não é? Porque você pega um animal, a própria natureza controla, o animal tem cio, mas ele não tem muita escolha.
ele é genital. Você pega o seu cãozinho de estimação, no período de cio, leve ele para cruzar com a cadela. Aí você coloca lá uma cadela amarelinha, e ele não vai ficar batendo a patinha porque só quer uma cadela que seja pretinha ou branquinha. Não, é feia para mim, eu não quero, não vai ficar batendo a patinha, não é? E a cadelinha é a mesma coisa, porque eles têm cio. Nós não temos cio. O nosso cio é constante, não é? O que é que regula a gente é a nossa sexualidade. É o ego que regula. E o ego vive muito em função do superego. Tudo isso eu estou fazendo para explicar a vocês as instâncias. Então o ego vai se desenvolve. No id eu preciso, eu quero. O prazer vem com a satisfação da necessidade. O ego controla, é o executivo. O psicopata se inverte. O ego dele é super desenvolvido, mas é escravo do id. O ego existe só para ver como é que ele vai atender o id. Eu quero aquela mulher, porque ela me atrai. Então o que é que vai acontecer? O ego vai desenvolver umas 1001 formas de eu ser um homem perfeito para ela. Olha, o antissocial chora. O antissocial enche de flores, de mimos, de presentes. Depois, acaba por um e-mail. O homem mais apaixonado do mundo acaba por um e-mail. A pobre da desgraçada está lá se acabando de chorar. E ele está lá pro lado arrumando outra. Tá? Tranquilo, está bem vivendo. Bom, qual é a diferença principal? Então vejam bem, o transtorno da personalidade, que é uma perturbação da saúde mental, ela desorganiza menos profundamente a personalidade, esses dois componentes, temperamento e caráter, e a consciência. A consciência é que nos faz sentir o mundo como efetivamente ele existe. Nós internalizamos as informações que são processadas nos centros de processamento do cérebro, e daí advêm os comandos para agir ou não agir. Os comandos para as posturas corporais. Então, no transtorno da personalidade, a consciência, quando é afetada, se desorganiza menos. Ela mantém aquela estrutura. Você internaliza a realidade. E isso, quem já pagou essa matéria, vai se lembrar da inimputabilidade penal, ou inimputabilidade penal, ou a culpabilidade reduzida. O inimputável é o que não tem consciência. Ou se tem, não tem autocontrole, não domina os seus atos. A gente trabalha muito certo em doença mental para isso. Então vejam bem, falei da neurose, da perturbação. As psicoses, elas podem ser as chamadas psicoses agudas, que normalmente decorrem de um evento, se relacionam a um evento, a uma circunstância, e passado o evento elas acabam, porque o indivíduo não tem a estrutura psicótica. Psicose significa patologia, doença mental, loucura, mania na antiguidade. Na época de Pinel, há 2 séculos atrás, chamava-se de mania. O louco era o maníaco. Então vejam bem, as psicoses agudas elas têm caráter provisório e têm tendência à remissão. Muita gente se engana dizendo que se encontrou cura para a esquizofrenia, quando em realidade não se tratava de esquizofrênico. Se tratava alguém que por uma circunstância anormal de estresse surtou, mas não tinha uma base esquizofrênica. Uma das coisas mais difíceis é se estabelecer em sede de psiquiatria forense o que é normal e o que é anormal. A normalidade é relativa e é arbitrária. Anormal é ficar fora da norma. Em palestra recente eu dava um exemplo que eu vou repetir agora para vocês. Você chega na porta da sua igreja, católica, evangélica, igrejas onde não existam na sua base de crença a figura do Exu. O Exu, um espírito meio forte. Aí você chega na porta da igreja católica, o padre para a consagração, sai correndo, olha para você e faz porra que o Exu vai lhe pegar. O que é que você vai pensar de imediato? É um sintoma de anormalidade, não é? Mas se eu estiver passeando em Salvador, parar na porta de um terreiro de candomblé e a mãe de santo sair gritando: corra, Raimundo Palmeira, que o Exu vai lhe pegar, eu tenho mais é que correr. Eu não vou dizer mãe de santo da Pinel, porque faz parte, está inserido na cultura dela, na religiosidade dela. Então vendo que você não pode simplesmente um psiquiatra. Isso faz assim aqui, viu?
exames de imputabilidade penal aqui em Alagoas é feito por uma consulta do psiquiatra. Psiquiatra nenhum. Talvez a Brenda Inácio incorporasse que o psiquiatra pudesse dizer, mas psiquiatra nenhum, em uma consulta, dentro de um consultório, pode dizer que alguém é normal, anormal. Por quê? Eu posso estar trabalhando com uma chamada psicose aguda, que remite. São só os sintomas, vai embora, o cidadão tem estrutura normal. Quando nós vamos falar das psicoses crônicas, é aí que a gente vai entrar nas patologias mentais. Então eu quero que vocês sintam como compreender isso é importantíssimo para você mergulhar numa vontade, por exemplo, criminosa, que pode ser só doentia. É importante que abra neste momento outro parênteses para dizer, eu não estou aqui afirmando, e nem a criminologia afirma, que o doente mental é um criminoso mais potencial do que as outras pessoas. A doença mental é uma doença como qualquer outra. Agora, pode eventualmente exercer um aspecto mais criminógeno. Porque o determinismo se acabou com a escola positiva. E o que é o determinismo? Doutor Tiago Mota é policial militar, vive todo dia com a violência, bate na esposa, que não bate. Doutor Marconi é policial militar, convive com a violência na rua, todo dia bate na esposa, que não bate. Aí alguém argumenta assim que é policial militar, prende pessoas, combate crime todo dia, vive com a violência e não bate com o esposo. O determinismo dizia assim, mas vai bater, porque vive com a violência. Hoje a gente trabalha com a ciência do princípio da variância. Eu, esquizofrênico paranoide, tranquilo.